Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo acerta a contratação de 2 jogadores, um do Juventude e outro do Internacional. Flamengo ultrapassa 500 milhões em vendas de jogadores nesse ano. Flamengo acerta a venda de Matheus Gonçalves para o Al Ahly da Arábia Saudita. Reforço de impacto. Flamengo mira centroavante de time árabe e negociação pode esquentar ainda nessa janela. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Além da justiça comum, o STJD também marcou nessa quarta-feira a data do julgamento do Bruno Henrique na esfera esportiva. O atacante do Flamengo vai ser julgado no dia 4 de setembro, às 9 horas, horário de Brasília, na sede do Tribunal do Centro do Rio de Janeiro, por supostamente ter forçado um cartão amarelo e beneficiado apostadores em 2023 num jogo contra o Santos no Mané Garrincha. Se for considerado culpado, ele pode pegar até 2 anos de suspensão. As penas acumuladas vão de suspensão de 360 dias a 720 dias, suspensão de 12 a 24 partidas e 3 multas de 100 a 100 mil reais. Apesar da investigação e da denúncia feita no início de agosto, o Bruno Henrique seguiu a sua rotina normalmente no Flamengo, que se baseia na presunção da sua inocência. O Bruno Henrique vem participando dos jogos normalmente e deve ser relacionado para o jogo contra o Grêmio no próximo domingo, às 16 horas, horário de Brasília, aqui no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, o campeonato só volta no dia 13 de setembro por causa da parada para a data FIFA. Vendido ao Al Ahly da Arábia Saudita por 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais na cotação atual, o jovem Matheus Gonçalves usou as suas redes sociais na noite dessa quarta-feira para se despedir do Flamengo e da torcida. O meia de 20 anos, que tinha perdido espaço com o técnico Filipe Luís, disse num vídeo que foi uma decisão difícil, mas que ele precisava muito de novas oportunidades. Essa não foi a primeira proposta que o Flamengo recebeu pelo jogador, mas foi a maior. O clube tinha sido procurado pelo Cruzeiro e pelo CSKA. A informação do acerto foi publicada primeiramente pelo portal Léo Dias. A equipe mineira chegou a acertar a contratação do meia, em negociação feita diretamente com o presidente BAP. Mas o Flamengo recuou posteriormente e o Cruzeiro, que tinha oferecido 3,5 milhões por 50% dos direitos econômicos, ficou a ver navios. Depois de recusar na negociação com o Cruzeiro, o Flamengo foi procurado pelo CSKA, que ofereceu 7 milhões de euros, 44 milhões de reais na cotação atual. O Matheus Gonçalves era um dos jogadores na lista de negociáveis do Flamengo nessa janela. O meia começou a temporada no profissional, mas não conseguiu vencer a concorrência no seu setor e não teve muito espaço com o técnico Filipe Luís. Foram 15 jogos e 2 gols pelo time principal. O próprio jogador pediu para voltar ao sub-20 para ter mais oportunidades de jogar e participou também da conquista do Intercontinental da categoria em cima do Barcelona da Espanha no último sábado. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo vendeu bem o jovem Matheus Gonçalves? Coloca aí! O Flamengo segue o planejamento tanto para o time principal quanto para a equipe de base na reta final dessa temporada. E dessa forma, o clube rubro-negro acertou a contratação do volante Caio Júnior, de 18 anos, que estava no Juventude. De acordo com informações do portal Flabase, o Caio Júnior chega por empréstimo para reforçar a equipe sub-20 do Mengão. Dessa forma, o volante já é uma opção para o técnico Bruno Pivetti na sequência dessa temporada. O Caio Jorge começou no sub-15 do Vasco e logo depois subiu de categoria no rival do Flamengo. Inclusive, o volante participou de 24 jogos em 2024 e marcou 3 gols. Por fim, chegou ao Juventude no início desse ano e jogou em 7 partidas, sem conseguir fazer gol nenhum.
Por outro lado, o Flamengo também acertou a contratação de Guilherme Barbosa, mais conhecido como Guilherme Carioca, que pertence ao Internacional de Porto Alegre. Natural de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, o Guilherme tem 18 anos e chega ao Flamengo sem custos nenhum. Porém, o Internacional vai ficar com percentuais de direitos econômicos do jogador para tentar lucrar com uma futura venda. A informação também foi dada pelo portal Flabase. Com 1,71 m de altura, Guilherme Barbosa não recebeu oportunidades no time profissional do Internacional. Por outro lado, na base do clube, o atacante fez parte do elenco campeão do Gauchão Sub-20, conquistado nessa temporada. No entanto, nas últimas partidas, ele passou a ser reserva e recebeu poucas oportunidades. O atual elenco do Flamengo Sub-20 está passando aí por uma grande reformulação. Afinal, o Matheus Gonçalves acertou nessa quarta-feira a sua transferência para a Arábia Saudita. E, além disso, o Lohan tem conversas avançadas com o Pisa da Itália. Já o goleiro Lucas Furtado, que foi convocado para a seleção Sub-20, ainda não renovou seu contrato com o Flamengo e a tendência é que ele saia também. Iago, um dos heróis do título mundial contra o Barcelona, está na mira de clubes europeus e recebeu proposta do Grupo City, através do Bahia, na semana passada. Contudo, o Flamengo recusou os 2 milhões de euros, de 11 milhões de reais na cotação atual, oferecidos por ele, e o mercado da bola, até na base, promete ser agitadíssimo nessas próximas semanas. Depois do título mundial, o Flamengo Sub-20 volta a campo nesse sábado contra o rival Fluminense pelo Campeonato Carioca. A bola vai rolar a partir das 10 horas, horário de Brasília, no estádio Marcelo Vieira, em Xerém, centro de treinamento do Fluminense. Com essa venda do Matheus Gonçalves para o Al Ahly da Arábia Saudita, o Flamengo superou a marca de 500 milhões de reais arrecadados em venda de jogadores nesse ano. O montante ultrapassa e muito o objetivo de 35 milhões de euros, 228 milhões de reais na cotação atual, com saídas de jogadores. Com as negociações de apenas 5 jogadores do seu elenco principal: Fabrício Bruno, Carlos Alcaraz, Gerson, Wesley e Matheus Gonçalves. O Flamengo já acumulou 513,3 milhões de reais com valores fixos e ainda pode receber mais 50 milhões de reais em bônus por metas nas vendas do Wesley e do Alcaraz. O primeiro a ser vendido nessa temporada para o Cruzeiro foi o zagueiro Fabrício Bruno, por 7 milhões de euros, cerca de 44 milhões de reais na cotação da época. O segundo foi o argentino Charles Alcaraz, para o Everton da Inglaterra, por 15 milhões de euros, pouco mais de 96 milhões de reais, com mais 3 milhões em bônus, metas a serem atingidas, que vão corresponder aí a cerca de 19 milhões de reais. O terceiro vendido foi o coringa Gerson, que teve a sua multa rescisória paga pelo Zenit por 25 milhões de euros, 160,6 milhões de reais na cotação atual, mais 5 milhões de euros em metas a serem atingidas. Em quarto veio o lateral direito Wesley, que foi vendido para a Roma da Itália por 25 milhões de euros, 162,2 milhões de reais na cotação da época. E por último, o meia Matheus Gonçalves, que foi vendido para o Al Ahly da Arábia Saudita por 8 milhões de euros, 50,5 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo arrecadou 80 milhões de euros, 513,3 milhões de reais na cotação atual. É ou não é outro patamar? Maravilha, se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral, tô te esperando. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, compartilhe com amigos e parentes flamenguistas esse programa. E agora tem um novo botão aí, o hype. Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado! O Alexandro sofreu mais uma lesão. Agora foi na panturrilha esquerda na última segunda-feira e vai desfalcar o Flamengo no jogo contra o Grêmio domingo. Ele também foi cortado da seleção brasileira.
Essa é a quarta vez nessa temporada que o lateral esquerdo vai para o departamento médico. Desde que ele chegou, são 7 vezes que ele foi para o departamento médico. As lesões atrapalharam a sequência do Alex Sandro nessa temporada. Dos titulares que estão no elenco, desde o início do ano, o lateral só teve mais jogos do que o De La Cruz e do que o Pulgar, jogadores que também ficaram afastados por lesões. O lateral esquerdo tem 27 jogos na temporada, o mesmo número que Pedro, que passou os 3 primeiros meses do ano se recuperando de uma lesão e só voltou a jogar no dia 9 de abril. Até mesmo o Varela, que era reserva até a venda do Wesley e chegou a ser improvisado no setor do Alex Sandro, jogou mais do que ele, com 38 partidas. O Ayrton Lucas, reserva da lateral esquerda, soma 24 jogos pelo Flamengo nesse ano. A última lesão do Alex Sandro é considerada leve e ele não deve ficar afastado por muito tempo do Mengão. O jogador de 34 anos sofreu o seu primeiro problema nesse ano em fevereiro, quando teve lesão detectada na coxa esquerda, no clássico contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Ele ficou 1 mês afastado dos gramados. Em abril, ele sofreu um edema na região posterior da coxa esquerda, naquela goleada sobre o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, o que o tirou de combate por mais 20 dias. No primeiro jogo após o Mundial de Clubes da FIFA, contra o São Paulo pelo Brasileirão, o Alex Sandro também foi diagnosticado com uma lesão na parte posterior da coxa esquerda. Ele ficou mais 20 dias fora dos gramados. Depois do jogo contra o Grêmio, nesse domingo, o Flamengo vai ter 15 dias de folga por causa da paralisação para a data FIFA. O jogo seguinte vai ser só no dia 14 de setembro contra o Juventude e o Alex Sandro já deverá estar à disposição do técnico Felipe Luiz. A janela de transferências do Flamengo foi muito boa, obrigado, e muito agitada também. O time simplesmente chocou o futebol brasileiro ao fechar muitas contratações badaladas. Nomes como Samuel Lino, Saul Níguez, Emerson Royal, Carrascal, além do Jorginho, foram contratados. Mas uma contratação que não chegou foi a de um centroavante. Os 2 principais alvos do Flamengo nessa posição, nessa janela de transferências, foram os atacantes argentinos Valentim Castellanos, da Lazio, e Lucas Beltrán, da Fiorentina, também da Itália. Mas agora, um novo alvo do Flamengo que surgiu foi o jovem brasileiro Marcos Leonardo, que está no Al Hilal da Arábia Saudita. A informação foi trazida primeiramente pelo portal Bola VIP Brasil. Vale lembrar que um negócio desses não é fácil, pois apesar de querer liberar o brasileiro, o time da Arábia Saudita, o Al Hilal, entende que se trata de um jogador com um grande potencial e que pode gerar ainda um grande valor para o clube. É importante destacar que o centroavante Marcos Leonardo tem o desejo, sim, de deixar o mundo árabe, mas em vez de voltar ao Brasil, dá preferência aí para voltar para a Europa. O Marcos Leonardo tem 22 anos, completados em maio, tem 1,77 de altura, é um centroavante destro que também pode jogar de segundo atacante ou até mesmo de meia ofensivo. Ele está no Al Hilal desde setembro de 2024 e tem contrato por lá até 30 de junho de 2029. Seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 18 milhões de euros. Ao todo, ele já disputou 49 jogos pelo Al Hilal, marcou 29 gols e deu 3 assistências. Seu salário é de 5,1 milhões de euros por ano, 33 milhões de reais na cotação atual, 425 mil euros por mês, o que equivale a 2,77 milhões de reais. Aí eu te pergunto, você acha uma boa contratação do Marcos Leonardo? Coloca aí que eu quero saber. Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso telejornal. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, um forte abraço para você. Bora ser feliz! Pra cima deles, Mengão!